De volta com o programa Tudo Posso. Você pode mandar um e-mail pra gente. A gente vai mandar para a sessão de beijos e abraços. Um beijão para você. tudoposso@redefamilia.com.br. Agora um assunto de mulher. Toda mulher, ou pelo menos a grande maioria, tem o sonho de ser mãe, não é verdade? Passar por todas as fases de uma gestação saudável e bem tranquila. Ver e sentir as transformações do corpo, semana a semana, mês a mês. Viver intensamente esse momento tão especial. Mas, infelizmente, certos tipos de distúrbios hormonais podem interferir no tão sonhado desejo de ser mãe. O assunto agora é com você, mulher, como eu já falei, que tem dificuldade para engravidar, ciclos irregulares, entre outros distúrbios hormonais, características comuns da síndrome dos ovários policísticos, que entre tantas características, a possibilidade da infertilidade é a mais temida por grande parte das mulheres que se encontram em fase reprodutiva. É importante lembrar que esse distúrbio também favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, tipo 2 e obesidade. Para esclarecer todas as dúvidas sobre ovários policísticos, nós vamos conversar com a ginecologista Daniela Gouveia. Tudo bem? Tudo vai, jóia. doutora? Bom O que dia. são os ovários policísticos? Então, como você mesmo falou, é uma síndrome, né? Então, ela tem vários sintomas que vêm junto com eles. O mais comum é a irregularidade menstrual. Então, são mulheres que acabam ficando, às vezes, até 6 meses sem menstruar. Os ciclos são bem irregulares. Isso já começa logo que ela menstrua na adolescência e vai assim pela vida toda. Então é super importante o tratamento, até para você, como você mesmo disse, né? As mulheres que vão ficando mais velhas, querem engravidar, às vezes tem uma super dificuldade e se às vezes não trata desde a adolescência, quando vai chegar lá na frente que ela quer engravidar aos 30. Um sinal para saber se tem ou não tem ovário policístico é a irregularidade da menstruação. Em torno de 90% das mulheres que têm ovário policístico têm irregularidade menstrual, não é? Isso começa desde o início da menstruação. Desde o início. Tá? É super importante ficar bem atenta em relação à regularidade da menstruação. Aí você procura um ginecologista, existe um tratamento para isso? Existe um tratamento. Então, assim, se a gente pega uma menina na adolescência, se ela está assim, logo no início, que ela acabou de menstruar, uns 2, 3 anos que ela menstruou, às vezes isso pode acontecer. Mas se já passaram pelo menos uns 3 anos após a primeira menstruação e o ciclo continua irregular, tem que investigar, tem que fazer exames hormonais. Então, a irregularidade menstrual é o sintoma mais aparente. O segundo que a gente observa muito também é aumento de pelos pelo corpo, principalmente em áreas onde não é comum mulheres ter pelo no corpo, como região assim, entre os peitos, né, entre as mamas, região de rosto, nas costas. Então, assim, a gente chama de hirsutismo, isso que é uma alteração dessa produção de pelos no corpo pela alteração androgênica, o aumento dos androgênios, que ocorre realmente pela uma alteração na suprarrenal, uma alteração hormonal. Outra coisa que é importante, como você falou, se é uma pessoa que não trata, pode ser que ela chegue na idade mais avançada, ela tenha alterações cardiovasculares, porque ela aumenta a chance de ter resistência insulínica, diabetes. Então, assim, uma pessoa que não trata tem um risco maior de complicações. E outra complicação muito importante em torno dos 50, 60 anos é o aumento da incidência de câncer no endométrio. O endométrio é aquela partezinha de dentro do útero, que é onde descama na menstruação, e é uma complicação muito importante também. Certo. Quais são as causas? É genético? Então, tem um fator genético importante, mas o que a gente sabe também é que são pessoas que logo que menstruam tem uma alteração na hora da produção dos hormônios, ela produz mais androgênios. Esse androgênio acaba bloqueando a ovulação, né, que é o LH, que faz a ovulação do ovário, e isso faz com que o ovário fique aumentado, por isso que a gente chama de ovário policístico. Quando a gente faz ultrassom, a gente vê o ovário aumentadinho, com vários cistinhos no ovário, então ele tem um volume aumentado, com vários cistinhos em volta, bem na periferia, no contorno externo do ovário, que faz com que o óvulo de dentro não consiga sair. Por isso que a mulher tem dificuldade para engravidar, porque esses cistinhos ficam em volta bloqueando a saída do óvulo. Isso acontece muito em mulheres que não são tratadas. Então, o tratamento precoce, a gente inicia o tratamento na adolescência ou na idade adulta jovem, com métodos anticoncepcionais, com pílulas anticoncepcionais ou métodos de progesterona, porque é uma deficiência de progesterona em relação ao estrogênio, que são os 2 hormônios femininos importantes que a gente tem. Para regular os hormônios. Isso, para regular a parte hormonal. Depois não volta, depois do tratamento? Por isso que é importante sempre tratar, principalmente assim, em meninas novas que assim, pretendem ter filhos. Hoje em dia as mulheres têm filhos depois dos 35, às vezes até 40 anos. Então, quanto mais precoce você tratar, a chance de você formar esses cistinhos em volta, de alterar os hormônios, a gente consegue reduzir bastante isso e que não dificultar tanto no futuro. Porque mesmo mulheres que não tratam e depois precisam fazer uma indução de ovulação ou uma fertilização, elas têm uma chance menor do resultado menor bom, né, em relação a mulheres que não têm essa síndrome.
Quanto dura o tratamento? Quanto tempo? Então, se ela precisa tratar com pílula, enquanto ela não quiser engravidar, o ideal é que ela use pílula sempre. Né? Ela conversa com o médico, se ela não tiver uma outra contraindicação, ela vai conversar com o médico dela e usar um método anticoncepcional, com estrogênio e progesterona, ou só métodos de progesterona, que tem pílula só de progesterona. Então, ela conversando com o médico, ele vai ser orientado. É importante que ela use sempre, para ela não ficar com essa irregularidade menstrual. Quanto menos ela menstrua, mais cistinho se forma, mais com que, quando ela queira realmente engravidar, esse óvulo fica preso lá dentro e não consiga sair. Então é importante ela fazer isso principalmente para o futuro reprodutivo dela. Se ela não tratar, ela vai perder a fertilidade. Ela não chega a perder, mas dificulta muito. Então as mulheres que a gente sabe que trata bem no comecinho, logo na adolescência, assim, a chance de gravidez no futuro aumenta muito. Aquelas que você vê que não trata, elas falam, não menstrua até bom, porque hoje em dia muita gente não quer menstruar, né? Acha ótimo. Mas assim, essa forma de não menstruar é uma forma ruim, porque ela não está menstruando, porque ela não tá, os hormônios dela estão descompensados, ela não está produzindo a carga hormonal importante que ela precisa para o resto, né, do corpo funcionar bem, ela vai aumentar a chance de ter diabetes. São mulheres que têm mais dificuldade para emagrecer, geralmente elas têm um aumento de peso, por causa dessa resistência insulínica também que acontece em relação à alteração hormonal. Então, ela acaba acarretando um monte de complicações no futuro. E quando chega a menopausa, o que muda? Então, na menopausa, como a gente não precisa mais dessa parte, né, da fertilidade, então o problema acabou. O que a gente só tem cuidado? Com o risco, como te falei, de câncer de endométrio, que é uma coisa muito importante. Como a gente previne isso? Fazendo sempre ultrassom, né? Uma vez por ano, pelo menos, o ultrassom que a gente faz para verificar... O intravaginal? Isso, verificar, a gente verifica o espessamento do endométrio, tem um espessamento, valor que a gente sabe que acima disso aumenta o risco de câncer, então a gente faz esse exame para avaliar após a menopausa. E mulheres que não foram tratadas têm um risco maior. Mulheres hipertensas com diabetes têm um risco maior também de câncer de endométrio e com obesidade. Então, a associação de obesidade, diabetes e hipertensão aumentam muito o risco desse tipo de câncer. Muitas mulheres, qual é a porcentagem de mulheres que têm ovário policístico? Então, porcentagem alta, viu, na população. Os estudos mostram que em torno de 10% das mulheres têm ovário policístico. E das mulheres que têm infertilidade, diagnosticado com infertilidade, 30% dessas, a causa é a síndrome dos ovários policísticos. Nossa. Então é bem importante. No posto de saúde eles já fazem algum... Porque assim, às vezes a pessoa não tem dinheiro para ir num médico, né? Num médico convencional. No posto de saúde eles podem já fazer essa detectação? Pode. Há um diagnóstico clínico, na maior parte das vezes. A gente usa exames laboratórios para nos auxiliar no diagnóstico. O ultrassom é para auxiliar, mas o diagnóstico é essencialmente clínico. Realmente a gente vê o histórico da paciente, a gente vê a alteração de pelos pelo corpo. Então, a maioria das mulheres a gente consegue fazer o diagnóstico clinicamente sem exame nenhum. Já iniciar o tratamento logo na primeira consulta. E os exames são para auxiliar, né? Então, para não causar pânico, de repente todo mundo vai falar assim, eu tenho ovário policístico. Com quanto tempo de menstruação irregular que você precisa acender o botãozinho vermelho? Se você já menstruou mais de 2 a 3 anos, se você já tem pelo menos uns 16, 17 anos, já menstruou e a sua menstruação continua irregular, ela fica 2, 3 meses, 6 meses sem vir, já tem que procurar ajuda, porque provavelmente a chance é muito grande de ser uma síndrome dos ovários policísticos. Tem outras causas também para isso, mas a maior causa, a mais comum, é a síndrome dos ovários policísticos. É um assunto muito sério mesmo, que as mulheres têm que prestar atenção. Aliás, tudo que tem a ver com ovário, útero, todas essas coisas, as mulheres têm que prestar muita atenção e fazer os exames constantemente. Quais exames que a gente tem que fazer constantemente, doutor? Então, o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo, esse exame tem que ser anual, né? Para todas as mulheres que têm atividade sexual. E exame de ultrassom, né? Também super importante para a gente visualizar útero, os ovários, ver se está tudo bonitinho. E mulheres, principalmente acima dos 40 anos, a prevenção do câncer de mama com mamografia. São os exames mais básicos, a gente tem que fazer, né? Doutora, muito obrigada pela entrevista. Por você. Olha, eu gostei muito de aprender sobre isso. A gente sempre ouve falar, mas você não tem certeza direito sobre o que é. Muito obrigada. E volte para falar sobre outras coisas, tá? Muito obrigada. Rafael. Vamos lá, vamos de notícia. E olha, se você tem contato com os vereadores aí da sua cidade, espero que tenha, ou mesmo com o prefeito, preste atenção. Esse é um exemplo para ser copiado. A Câmara Municipal de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, aprovou uma lei para reforçar a segurança nos bancos. As 8 agências bancárias da cidade têm até 60 dias para instalar painéis opacos entre os caixas de atendimento.
e o local reservado para a fila de espera. A medida, olha só, tem o objetivo de evitar o crime conhecido como saidinha do banco. Isso é quando o criminoso estuda, espia o cliente para depois assaltá-lo lá fora. A lei já entrou em vigor e, segundo o texto, o material deve ter no mínimo 2 metros de altura, isso realmente para impedir a visualização das pessoas atendidas nos caixas e quais as operações financeiras estão ali realizando. E a pena prevista para as agências que não cumprirem essa determinação é de R$ 287 por dia de infração. Essa saidinha do banco é famosa, ela é popularmente chamada dessa forma, né? Mas é o roubo fora das agências, é um dos crimes mais comuns sofridos por clientes e geralmente existem os olheiros que ficam lá dentro da agência, de olho naquilo que você está fazendo, à procura de potenciais vítimas. E os olheiros registram os hábitos dos clientes, observam as operações mais realizadas e até os valores sacados e repassam, seja para o celular ou numa simples conversa, para os comparsas que depois seguem as vítimas. E a maioria dessas vítimas, das pessoas, são abordadas longe das agências, próximas dos locais de trabalho ou mesmo perto de suas residências. E qualquer ação suspeita das pessoas, dessas pessoas nas imediações ou mesmo dentro do banco deve ser imediatamente comunicado também à polícia pelo telefone 190. Então fica a dica, cidade de Porto Ferreira, os vereadores aprovaram essa lei, que na sua cidade, se não existe, proponha, É uma medida que vai aumentar a nossa segurança como clientes, como consumidores também. E uma pesquisa feita na Inglaterra aponta que o consumo de 2 xícaras de café por mulheres grávidas aumentam em até 60% o risco do filho ter leucemia. Acompanhe a reportagem. O cheiro e o sabor do cafezinho são para muita gente irresistíveis. Mas 2 xícaras como essa, se consumidas por uma grávida, podem ser um perigo para a criança. Uma pesquisa feita na Inglaterra afirma que a gestante que consome 2 cafezinhos por dia aumenta em até 60% o risco do filho ter leucemia durante a infância. E a ameaça cresce conforme a quantidade ingerida. Com 4 xícaras diárias, a chance da doença aparecer no filho passa dos 70%. Os estudiosos também querem que os governos façam campanhas, como as que são feitas contra o tabaco e o álcool, para assim diminuir a incidência da leucemia. A doença atinge 500 crianças por ano no Reino Unido. É de longe o tipo mais comum de câncer infantil no país. Olha, eu confesso que eu sempre fico com um pezinho atrás, às vezes, nessas pesquisas. Daqui a pouco aparece um outro profissional dizendo que essas 2 xícaras de café fazem bem para o bebê. Enfim, vamos evitar, então, mulheres grávidas aí. Fica a orientação dessa pesquisa, desses profissionais. Maria Cândida, o cheiro está muito bom. Eu quero que você conte para a gente o que vem na sequência. Dá só uma olhada, gente, no quiche de alho poró, que a gente vai fazer daqui a pouco. Vocês estão vendo? Uma delícia, né? E no próximo bloco, a culinarista Augusta Nani vai ensinar passo a passo dessa deliciosa receita. E também vamos saber o que anda acontecendo na vida dos famosos com o jornalista Márcio Augusto. Daqui a pouquinho, espera a gente.